Olá, meus queridos e amados, bem-vindo a mais um encontro nosso sobre o tarô, sobre as suas energias, né, sobre os ensinamentos e aquilo que nós podemos tirar de proveito desse oráculo. Nós vamos dar continuidade ao exemplo do jogo dos 4 planos. Nosso segundo encontro, nós vamos ver o jogo prático em si. Então vamos lá. Nesse segundo vídeo, vamos aprender um exemplo prático da interpretação das cartas. Vamos explicar agora o significado que está sendo adotado para esse jogo para poder facilitar a interpretação. Na primeira coluna, vamos considerar como sendo a origem do problema no consulente. Qual foi a tarefa que ele não fez e que agora está retornando? Então, a primeira coluna vai representar o que foi combinado. É como se fosse um contrato. Um contrato foi feito que o consulente deveria ter um tipo de comportamento frente a esse parente quando do convívio inicial, quando eles viveram junto no mesmo teto. Se vocês lembrarem do exemplo que eu dei, do arco-íris, né, da estrutura da família, que era o papai, mamãe, filhinha, filhinho e outro filhinho, quando esse filho viveu nessa estrutura de papai e mamãe e os dois irmãozinhos, o que ele deveria ter experienciado ou vivenciado, que não foi vivenciado, não foi experienciado, e agora, depois dele ter feito a transição para a vida adulta, ter constituído família, ter uma outra estrutura, está sendo acometido, né? Está sendo surpreendido, se podemos dizer assim, pelo retorno de um familiar adoecido a seu lar. A questão do parente estar adoecido é uma referência clássica do agravamento, porque da situação, a situação ficou mais difícil. É como se fosse o peso de uma reprovação, gente. O aluno, quando ele é reprovado no colégio, ele tem como punição não só perder um ano e retornar às mesmas lições, mas ele tem como punição a perda do contato com os coleguinhas que estão seguindo numa outra experiência. E ele vai ser obrigado a se inserir a uma turma que não conhece ele, que não tem afinidade por ele. É a mesma coisa. Se a pessoa não fez o seu dever de casa quando estava vivendo com esses parentes, com esses familiares, não fez e depois, passado o tempo, mesmo assim não conseguiu fazer, se esse parente retorna e ainda retorna doente, é para obrigar essa pessoa a conviver e a fazer aquilo que não foi bem feito, tá bom? Então vamos lá. A segunda coluna, qual foi o ensinamento da situação? Qual o ensinamento que a situação trouxe ao consulente? Tá certo? E a terceira, qual o conselho que o tarô dá para essa situação? Os planos. No plano espiritual, vamos avaliar quais energias estão atuando no astral, no plano mental, quais energias estão atuando no plano mental, no emocional estão atuando no plano emocional e no plano físico, quais os potenciais, os desafios atuantes no plano maior. Vamos ao exemplo da pergunta. Qual o aprendizado que o consulente está tendo com o retorno desse parente adoecido ao seu convívio? Né? Na primeira coluna será lida como aspecto positivo, porque expressa o acordo que fizeram as partes para crescimento e aprendizado mútuo. Na segunda coluna será lida como aspecto desafio, independente da posição das cartas cair de ponta para cabeça, ponta para cima. Está definido na metodologia que a primeira é positiva porque foi o acordo que foi feito inicial. A segunda vai ser lida como desafio, pois esse acordo não foi cumprido. Tanto é que houve o retorno da situação e o agravamento do adoecimento que eu falei no último slide. Na terceira coluna será lido como um aspecto positivo, porque se trata de um novo conselho que o tarô está dando para equilibrar a situação. A definição, gente, de qual coluna é positiva ou negativa, isso pode ser mudado de acordo com o jogo e do entendimento. A gente entende que o tarólogo ele é um artista, né? E como artista ele vai modificando, adaptando a estrutura do jogo à sua necessidade, né? Ele não é uma coisa rígida, e ele também não teria essa obrigação de ter essa rigidez para lidar com sua própria intuição e a sua própria arte. A função dos planos. O plano espiritual, neste plano vamos avaliar quais os
contatos que estão tendo, quais os compromissos espirituais que porventura não foram cumpridos, quais energias mentais que estão envolvidas nessa história, a existência de bloqueios mentais, traumas, histórias mal resolvidas, pode estar gerando esse encontro de almas para uma nova oportunidade de cura. Está lá no plano mental. No plano emocional, quais são os sentimentos reais envolvidos nessa relação? Mágoas, culpas, arrependimentos, orgulhos, raivas, abandonos, ressentimentos. No plano físico, quais são as causas físicas possíveis desse aprendizado? Controle, autoritarismo, medos da perda ou da morte, orgulho, dependência financeira, crenças limitantes. O que mais? As colunas. A primeira coluna vamos considerar como sendo a origem do problema, qual foi a tarefa que foi vista. A segunda, qual foi os ensinamentos a situação trouxe ao consulente. Né? Vamos lá. Aqui está o exemplo do jogo. Tá as cartas do lado esquerdo, mas eu listei as cartas porque algumas pessoas não reconhecem as figuras, algumas pessoas, as cartinhas ficaram pequenas, algumas pessoas que estão vendo os vídeos estão vendo pela primeira vez, para poder saber o que foi tirado. Então, as cartas estão do lado esquerdo, mas do lado direito eu estou listando as cartas e vou listar as cartas para ficar bem claro o que foi e o que está sendo analisado. Na primeira coluna, saiu no plano espiritual o 6 de paus, no plano mental a rainha de espadas, no plano emocional a imperatriz, no plano físico o carro. Na segunda coluna, saiu no plano espiritual o 8 de paus, no plano mental o 4 de espadas, no plano emocional o 10 de paus, no plano físico o 2 de ouros. Na terceira coluna, saiu no plano espiritual o 3 de ouros, no plano mental o rei de ouros, no plano emocional o as de paus, no plano físico a estrela. Agora vamos listar pelos planos. São as mesmas cartas, mas agora eu vou listar pelos planos, para entender. No plano espiritual, na primeira coluna saiu o 6 de paus, na segunda coluna saiu o 8 de paus, na terceira coluna saiu o 3 de ouros. No plano mental, na primeira coluna saiu rainha de espadas, na segunda coluna saiu o 4 de espadas, na terceira coluna saiu o rei de ouros. No plano emocional, na primeira coluna saiu a imperatriz, na segunda coluna saiu o 10 de paus, na terceira coluna saiu o as de paus. E por último, no plano físico, nos saiu na primeira coluna o carro, na segunda coluna o 2 de ouros e na terceira coluna a estrela. Vou agora explicar como é que nós faremos a leitura, né? Falando de uma forma bem didática para apresentar a metodologia. Primeiro, vamos fazer a avaliação, avaliar o tema do jogo. O que é o tema do jogo? A presença ou ausência de algum naipe, excesso de cartas do mesmo naipe, ou de arcanos maiores, ou excesso de arcanos menores, sequência de cartas do mesmo naipe, por exemplo, saiu a carta do arcano 3 ao 7, isso tem uma referência, presença de arcanos maiores que estão ligados entre si pela soma transversal. Soma transversal é a soma do número. Por exemplo, o arcano 10 que é a roda, quem é 10? É o 1 mais o 0, a gente tem o arcano 1. Então, se saiu o arcano 1, o arcano 10, isso é importante. Por exemplo, o arcano 2, né? O arcano 2, que é a sacerdotisa, ela pode ser também encontrada na soma transversal da força, que é o 11, né? que é 1 mais 1 dá 2, ou do arcano 20, do ajustamento. Então, se saiu esses 3 arcanos, opa, peraí, nós temos uma quantidade maior de energia do numeral 12, vamos analisar qual é a influência que isso tem. A segunda forma que nós faremos a leitura do jogo considerando somente as disposições apresentadas pelas colunas individualmente, tá certo? Só pelas colunas, né? A coluna de qual era o contrato, do que houve do desvio do contrato e do conselho novo. Na terceira forma da leitura, nós faremos a interpretação pelos planos. Se a gente estivesse analisando o jogo só pelos planos, quais são a referência do plano espiritual, do plano mental, do plano emocional, do plano físico. E a quarta será uma interpretação livre. Não vai estar... As informações dos planos vão estar ali e é como se fosse não fosse uma... É uma interpretação realmente livre. Que na maioria das vezes é feita assim,
o tarólogo pega as informações do contexto geral, né, de um todo, e vai fazendo as suas interligações e dá apenas um resumo, e ele não cita, né, normalmente o tarólogo ele não cita tal informação é por causa da carta tal. Eu estou citando aqui mas por uma questão didática, porque o objetivo desses vídeos é passar a informação. Então não é simplesmente fazer a leitura, é passar por que aquela leitura foi considerada tal coisa, com base em qual arcano, tá bom? Então vamos lá. Qualquer um dos métodos, eles por si só eles abrangeriam a leitura. Ele seria uma leitura completa. Alguns, vocês vão observar, que alguns métodos são mais profundos, outros não são tantos, mas é assim mesmo. Em alguns momentos vocês vão ter uma profundidade maior numa leitura, vão ter uma intuição maior, em alguns momentos vocês vão ter uma profundidade menor, e isso vai ditar também a capacidade do interlocutor de absorver informação. Porque às vezes se você der uma quantidade muito grande de informação, se você der para ele uma scanner de informação e ele só tem capacidade de carregar um carrinho de mão, o resto da informação vai ficar no inconsciente dele, não vai ser aproveitada nesse momento. Tá bom? Então vamos lá. Fazer a análise do jogo pelo tema. Como tema do jogo, destacamos a ausência de naipes de copas. Não tem um único naipe de copas. Indicando que tanto a recomendação inicial trazida pela coluna 1 como o conselho não passam pelo aspecto amoroso pessoal possessivo. Tá certo? Porque como naipe, por que eu estou falando isso? Como naipe de paus, né, que vai do as de paus ao rei, perdão, de copas, que vai do as de copas, não há naipe de copas, que vai do as de copas até o rei de copas. E o arcano de menor traz um aspecto mais cotidiano, mais vida, mais plano existencial, mais relações interpessoais. Ele não trouxe esse jogo um aspecto do amor possessivo, mas sim de um aspecto do amor transcendente, que está representado pela Imperatriz, que ela está assentada, né? Ela está sentada e assentada no plano emocional, falando o seguinte: como a Imperatriz ela é regida pela Vênus, que é o planeta do amor, e ela traz um aspecto muito forte da mãe, da maternidade, do amor materno, do zelo, do cuidado, da nutrição. O que estava sendo pedido para as partes era que houvesse um amor verdadeiro. Não era um amor de interesse. Ah, vou cuidar de você porque lá na frente você vai me dar alguma coisa. Não é aquele amor possessivo. Você me pertence, eu sou seu dono. Não. E isso estaria numa representação mais forte, talvez, representado pelo naipe de copas. O que veio foi para desenvolver um amor transcendente, um amor sem interesse, um amor, amar pelo amor. Veio na primeira coluna, representada pela Imperatriz, trazido isso, e ele veio de novo reforçando na terceira coluna, que é a coluna do novo conselho, representado pela Estrela. Tá certo? Que também é um amor, porque a estrela é muito importante perceber que a estrela ela é um dos arcanos que vem nu, vem pelado, sem nenhuma roupa. Então, o estar sem roupa representa estar sem receios, estar de peito aberto, estar sem títulos, sem valores. Então, não existe mais uma relação, não é uma relação de subordinação. E quando existe uma relação de subordinação, por exemplo, pai para filho, patrão para empregado, esse tipo de subordinação no aspecto da estrela ele cai por terra. A gente não vai obedecer ou não vai fazer a tarefa porque eu estou com medo de apanhar, ou estou com medo de ficar desempregado, ou estou com medo daquela pessoa com quem eu amo me deixar. Mas sim, eu vou fazer porque eu tenho um entendimento pleno, porque eu não vou ver mais os títulos que essa pessoa tem, e nem os meus, eu vou ver a pessoa. Eu vou ver ela de uma forma inteira, clara, sem nenhum tipo de disfarce, sem nenhum tipo de ornamentação. Tá bom? Vamos lá. Tadã, deixa eu ver aqui.
A proteção é representada pelos arcanos maiores, tal. Deixa eu voltar aqui para ler para não me perder. Não passa pelo aspecto amoroso, pessoal, possessivo, mas a necessidade de desenvolver os sentimentos de amor, acolhimento, entendimento e proteção representados pelos arcanos maiores, a Imperatriz e a Estrela. Para haver amor, precisa haver inicialmente a boa vontade, trazida pelas cartas de paus, o entendimento trazido pelas cartas de espada, porque o entendimento está no plano mental, e a mudança, né, física trazida pelas cartas de ouros. Tá? Que fala dos nossos valores, para que tenhamos um terreno fértil para cultivar o amor nas relações vividas. Com base nessa análise, percebemos que esses arcanos estão entre si em uma escala decrescente de quantidade de cartas. Vou explicar isso. São 4 cartas de paus, indicando a necessidade maior de boa vontade. Então, para que haja um amor, tem que ter boa vontade. Então, o pau está falando assim, tenha boa vontade, esteja aberto, esteja faça a tarefa, seja acolhedor, seja quente, aqueça essa relação. Né? Reconhecimento da relação espiritual, da pacificação das almas. E tente reconhecer e pacificar essas almas. Né? A energia do fogo é muito quente, ela gera muita discussão, mas ela traz o aspecto da espiritualidade, e a espiritualidade traz o aspecto da compreensão. São 3 as cartas de ouros, mostrando a necessidade da mudança dos valores interiores como o segundo passo para a vitória. E são 2 as cartas de espada, mostrando que não será pelo plano mental, pela fala ou as ideias, que haverá mudança nas relações, e sim pelo trabalho, o exemplo e dedicação que as mudanças ocorrerão. Aqui está muito claro, gente, que como tem poucas cartas de espada, não vai ser falando, dando esporro, ou enquadrando, ou chamando atenção, ou apontando os erros do outro, que está muito claro na carta do 4 de espadas, que essas 3 espadas apontadas sobre o caixão é como se fosse a mão fechada, com o dedo em riste, apontando para o outro. Né? Então tem 3 dedos apontando para a própria pessoa e um apontando para o outro. Não vai ser através disso que vai ser feito a modificação. Vai ser através da energia do fogo, da espiritualidade, da compreensão, da aceitação, do acolhimento. E isso vai se dar através da mudança gradativa e paulatina do nosso comportamento, dos nossos valores representados pela naipe de. Foram tiradas 3 cartas de arcanos maiores, sendo 2 na primeira coluna, que corresponde à tarefa inicial proposta, carta da Imperatriz, que está diretamente ligada à energia do planeta Vênus, o planeta regente do amor, no plano emocional, traz a forma mais clara e necessidade do sentimento de amor e acolhimento na relação dessas pessoas, ou no plano terreno, físico, a necessidade de se fazer a tarefa, arregaçar as mangas e se colocar em marcha com ânimo e bom grado, representado pela carta do carro. A terceira carta dos arcanos maiores retorna ao plano físico, nos aconselhando a nos despir de valores, status, medos e trabalhar a terra, umidificando com as energias da fé, coragem e amor esse terreno, para que possa haver o nascimento de novos sentimentos e esperanças sinalizados pela estrela. Nós já falamos sobre isso. E agora vamos pela interpretação pelo método das colunas, tá bom? Na primeira coluna, qual seria a tarefa que ele não que era para ser feita, tá certo? Qual foi a tarefa proposta? O rei de paus tá nessa slide vamos falar de 2 planos, que é o plano espiritual e o plano mental. Plano espiritual, rei de paus; plano mental, rainha de espadas. O 6 de paus, neste conjunto, indica que a pessoa deveria ter deixado a outra pessoa passar com suas vitórias e derrotas, sem tecer nenhum tipo de juízo de valor. Cada um sabe a dificuldade que teve de vencer para chegar onde chegou. Como dito no tema do jogo, há uma grande quantidade de energia de críticas e brigas, veladas ou não, em todos os planos da manifestação. Se a gente observar esse cavaleiro, gente, ele é um vitorioso, ele está vindo de alguma vitória, mas junto dele, as pessoas que estão ali segurando os outros bastonetes, os outros paus, alguns estão felizes com essa vitória. Se vocês pegarem a carta na mão e olhar o rosto das pessoas, você vai ver que outros estão com inveja, outros estão indiferentes. Você tem de tudo ali. Você tem pessoas que estão indiferentes, pessoas que estão com inveja, pessoas que estão com raiva e pessoas que estão felizes, dependendo do baralho.
que você pegar, do artista que fez, ele vai representar isso com maior clareza ou não. A Rainha de Espadas vem reforçar o conceito dito acima, pois ela é individualista, focada, centrada nos seus desejos e vontades, mas representando o feminino conciliador do naipe de espadas. Representa que essas discussões e desentendimentos foram muito mais presentes no seio doméstico, entre os parentes, na casa. A espada de dois gumes tanto fere os outros como fere a própria pessoa, que está fazendo uso das palavras e de sua força mental. Então, o que acontece? Existia, todo naipe ele tem a sua dualidade, né? Luz e sombra. Então, a proposta era que a pessoa tivesse centramento mental, representado pela Rainha de Espadas, que ela fosse blindada, que ela visse as coisas que acontecessem, que ela não se envolvesse nas discussões ou nas armadilhas mentais que o núcleo familiar tinha. Isso é um aspecto. Se ela aciona o aspecto negativo, ela vai ser manipuladora, a pessoa vai querer também impor a sua própria opinião, porque a rainha ela tem um grande poder, né? Ela é a segunda pessoa do mando dentro de uma estrutura hierárquica medieval, então a palavra dela tem um poder absurdo. Muitas rainhas mandavam nos seus reis, né? Na intimidade do seu lar, outras assumiram o seu próprio reinado, né? Tendo um homem como segundo no local, no comando. Então, num aspecto positivo, que era o conselho, a pessoa tá bloqueada e tá íntegra em si mesmo, focada no seu caminho, no seu plano, e ver, ajudar quando pudesse, mas não interferir. Era a pedida do plano do espiritual, pedida do plano mental, porque se no momento que interfere, gente, que você se envolve nessa discussão, nessa briga, nesse engalfinhar, a pessoa sai do seu plano e pronto. Perde o seu caminho e a sua jornada. Agora vamos analisar o plano emocional, que está a Imperatriz, e o plano físico, que está o carro. A Imperatriz traz o aspecto de mãe, acolhedora, protetora, nutridora, amorosa. Isso fica em evidência por esse arcano estar no plano emocional. A mensagem, a orientação foi clara. Amar-se de todo o coração de forma irrestrita. Então, percebe que o plano mental e o plano espiritual falava que a pessoa devia seguir o caminho dela. Mas o plano emocional fala que é para ter o amor. A gente consegue amar o outro. O que é o seguir o caminho? Gente, se a pessoa tem um comportamento, tem um vício, tem um padrão, o respeito, você mostra um caminho pela mudança da forma do seu comportamento. Você traz um comportamento são e a outra pessoa, ela adere a esse comportamento, se quiser ou não. O amor e o respeito está em você aceitar o outro como ele é, como ele é, pela sua própria manifestação física, sua manifestação na vida. Quando a gente entra no processo da crítica, eu não faria assim, a pessoa está errada, e que a crítica é um processo mental, e aí gera uma mágoa e um ressentimento no plano emocional, porque a pessoa não agiu da forma que a gente achou que devia agir, isso é desamor. E a Imperatriz não traz isso, ela traz para que a gente nos ame, que você vê que ela está muito bem assentada, ela está muito bem confortável. Então, o primeiro amor é por mim mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não amar a mim. E aí depois doar esse amor pelo entendimento do comportamento do outro. No plano físico, a presença do carro indica a necessidade da construção de uma vida nova, que fosse deixada as velhas experiências no passado. Percebe que tanto o arcano 6 de paus como o arcano, o carro, estão em movimento, deixando situações ruins para viver novas oportunidades. Percebe, gente, que tanto no plano espiritual, é como se essa pessoa tivesse vivido. Se vocês olharem no tarô, o 5 de paus, que é a carta anterior ao 6, que está lá em cima, mostra que há uma briga, discussão. Então, são 5 pessoas lutando com paus, né? São divergências de opinião. Então, mostra que em alguma história, já havia uma história anterior desse grupo familiar, que
houve a necessidade em algum momento de deixar para trás essas disputas representadas pelo 5 para conquistar uma vitória que está lá no 6. A pessoa está montada no cavalo, é para ela deixar aquilo que foi vivido, o mesmo que está na carta do carro, que está no plano físico. Ele está deixando uma cidade para trás, ele está deixando uma construção para trás, ele está deixando uma experiência que já não serve mais para ele buscar uma nova experiência. Então era isso. Então tudo aquilo que fosse visto no ambiente doméstico, de comportamento de papai, de mamãe, de irmãozinho, de vovô, não era para ter sido criticado, não era para ter sido discutido, obrigado, era para ter sido entendido e aprendido o que fosse bom, o que fosse ruim deixava para trás e seguir em frente. Esse era o conselho e a proposta, essa era a tarefa. Mas essa tarefa não foi alcançada e qual foi as situações que detonaram esse processo, obrigando a pessoa a retornar, esse parente a retornar para casa. Então qual foi o processo? Vemos no plano espiritual o 8 de paus e no plano mental o 4 de espadas. No plano espiritual, o 8 de paus traz a indicação de ter havido muitas energias direcionadas, lançadas, que podemos identificar principalmente como críticas, reprovações, disputas. Então nós retornamos de uma forma mais agressiva ao que foi vivido na carta do 5 que eu falei para vocês. Então, o que o 5 foi uma briga campal, todo mundo se via, no 6 houve uma briga mais a nível de flechadas, né? Foi aquelas flechadas, aquelas críticas, aquelas presenças. Pela lei da atração, toda vez que criticamos uma pessoa ou situação, atraímos essa mesma situação para nossas vidas. Até para poder sentir na pele se agiríamos de forma diferente da outra pessoa. Então, no plano mais sutil, culminou uma necessidade de uma experienciação daquilo que foi criticado. No plano mental, o 4 de espadas revela um bloqueio mental para a mudança dos pensamentos. E a condição expressa no plano espiritual é agravada devido ao direcionamento das 3 espadas presas à parede sobre o corpo inerte sobre a mesa fria. É a mesma imagem de considerarmos uma mão fechada com um dedo acusador apontado para alguém. Um dedo aponta para o outro, enquanto os outros 3 dedos apontam para quem acusa. Percebe que nessa carta do 4 de espadas, representada a figura, essa figura está ali. Em algumas representações vai representar uma pessoa morta, em algumas representações ele vai representar uma pessoa que passou por uma quase morte. E essa quase morte pode representar qualquer tipo de morte física, mental, espiritual, emocional, de relacionamento, perdeu alguma coisa muito importante em sua vida e a pessoa para e reflete. Todo mundo que teve aí uma situação que ficou hospitalizado ou que ficou acamado, ou teve um acidente que achou que por algum momento ele morreria, muitos retornam dessa experiência refletindo e dando mais valor à sua vida. Esse seria o aspecto positivo, que era a pessoa analisar e refletir, mas não foi feito. O que foi feito aí foi a inércia, foi a manutenção do bloqueio, de manter os valores que estavam ali presentes, representados pelo caixão, aqueles valores. O que fica dentro do caixão, gente? Fica dentro do caixão, tá morto, tá podre, é osso, é verme, é aquilo que não serve mais. Então, se a pessoa está presa em cima de um caixão, ela está mantendo ainda no seu contato da sua vida aquela história que foi vivida em tempos passados. Ele não abriu mão. Então, mentalmente, manteve ainda uma postura do combate mental ao relacionamento. E isso agravou e deu o que deu. Tá bom? Vamos lá. No plano emocional temos 10 de paus, no plano físico temos 2 de ouro. No plano emocional temos o 10 de paus, indicando de forma clara haver uma sobrecarga, raiva, relacionada diretamente ao elemento fogo, porque o paus é fogo e a raiva está relacionado ao fogo. Dos envolvidos, tá certo? Toda uma raiva dos envolvidos, todo mundo envolvido com muita tensão, muito inflamados, né? A inflamação fala da raiva. Pode ter havido durante algum tempo um embotamento interno desta raiva, a pessoa tentou segurar isso está representado também pela carta do 4 de espadas, porque mentalmente ela tentou pegar essa raiva toda e jogar dentro do caixão,
processar, mas não conseguiu. Mas esses sentimentos não ficaram muito tempo guardados, até porque o elemento fogo, regente do naipe de paus, não conseguiria manter esse desconforto dentro de si eternamente. A situação financeira e econômica entre as famílias, lembrando que as pessoas moravam em casas separadas e devido a uma mudança de vida vieram morar juntas, tá certo? É o adoecimento de um dos parentes, que viviam se equilibrando para se manterem com dignidade. Não ajudou muito a manter bem as relações entre as partes, uma vez que pode ter havido cobranças de ordem emocional por mais recursos ou atenção, representado pelo 10 de paus no plano emocional, e representada essa dificuldade, essa falta do recurso. Não é bem a falta do recurso, o recurso não falta, não tem escassez, mas ele está contado. É aquele negócio que o dinheiro termina o mês e termina o dinheiro, não tem sobra, não tem excesso, não dá para ter. A pessoa vive numa corda bamba, vive num pensamento, num sentimento, numa constância de altos e baixos financeiros. E isso está de valores, não só financeiros, mas de valores. Como essa carta está no plano da matéria física, eu posso dizer que era de recurso de dinheiro mesmo. Não houve muito. Vamos analisar um pouquinho melhor essa coluna, porque como a segunda coluna representa aquilo que não foi feito, ou melhor, aquilo que foi feito de errado, que gerou a necessidade, o desvio do caminho que gerou a necessidade do retorno do parente, vamos dar uma ênfase maior nessa coluna e vamos analisar um pouquinho mais. A meta era a coluna 1, que não foi alcançada, tá certo? Porque senão o parente não tinha voltado. Foi feito exatamente o oposto. Se você analisar o que estava pedido na coluna 1, porque foi feito, não foi feito. Era para ser mantido um distanciamento, um não envolvimento e um sentimento de amor, não houve. Houve um quebra-pau, houve crítica, houve acusações, houve projeções, houve disputas ferozes entre ali as partes, né? Houve muito, se feriram muito emocionalmente, representado pelo 10 de paus, né? Enquanto que na proposta era haver amor, o que aconteceu foi um autoflagelamento entre as partes, né? Onde existia na vida material a ideia do carro para ver um trabalho em conjunto, uma libertação, uma autogestão da vida da matéria, houve ali uma dependência e uma escassez de recursos, né? Porque se não... Por que, gente, houve uma escassez de recurso? Foi o primeiro contato que a divindade teve para manter. Então já houve uma dificuldade dessa família se separar pela falta de recurso. Porque se o recurso é abundante, a primeira coisa que o membro da família faria seria ir para a sua própria casa, montar sua família. Como o recurso era muito pequeno, né, era insuficiente, obrigou que esses membros da família ficassem mais tempo juntos. Que já foi a primeira tentativa da divindade de que houvesse uma pacificação. Isso não foi conseguido e está retornando pela terceira vez para pela segunda vez para essa família uma necessidade da convivência. A primeira seria a convivência num tempo padrão normal, a segunda foi dado pela falta do recurso que obrigou os familiares a ficarem mais tempo juntos, e a terceira pelo retorno por causa da doença. Podemos fazer análise do plano físico para o plano físico para o espiritual. Eu fiz na primeira leitura análise dos planos espiritual do mais sutil para o mais denso. Vou agora mostrar para vocês como é que nós faríamos do plano mais denso para o mais sutil, que seria do físico para o espiritual. A necessidade constante do equilíbrio dos recursos materiais podia não faltar, mas também não sobrava, representada pelo 2 de ouros no plano material. Gerava muitas brigas, cobranças emocionais, chantagens, críticas, lamúrias, representada pelo 10 de paus no plano emocional, sobrecarregando o plano emocional, a ponto de deixar o plano mental paralisado. Houve tanta sobrecarga no plano emocional que é como se tivesse dado um curto circuito no plano mental e a pessoa ficou estática, depressiva, ficou paralisada, tipo, não vejo saída, então eu vou... É como se ele tivesse ficado offline. Está representado pelo 4 de espadas. Lembre-se que ele está ali, inerte, deitado,
No caixão ele pode estar representado a morte, não uma morte literal, mas uma morte simbólica, né, do plano mental dessa pessoa. Essa pessoa não via mais alternativa, então se deixou ser domada, dominada, consumida pela situação que estava vivendo. Com todas essas tensões, atuando por longo tempo no plano mental, emocional e material, sobrecarregando o plano espiritual, com a urgência em se cumprir o que foi acordado na coluna 1, agravando a situação precária. Então, o que acontece? Todas as sobrecargas dos planos mais densos, que é o físico, emocional e mental, sobrecarregou o plano espiritual, que começou a falar, não, vamos botar a ordem nessa casa, vamos cumprir a tarefa, que sobrecarregou o sistema, porque além de ter uma cobrança material do recurso, emocional da atenção, mental, de uma ação dessas pessoas que acabaram ficando abobalhadas, vamos chamar assim, né, sem condição de se de fazer uma gestão e sair da situação, passou a ter uma cobrança espiritual, e aí que ficou muito difícil de lidar. Dando sequência na interpretação, vamos agora falar sobre a terceira coluna, que é a coluna do conselho. No plano espiritual, temos o 3 de ouros, é uma das cartas que indica a necessidade de trabalhar, mas não é um trabalho solitário, como seria indicado pelo 8 de ouros, mas sim um trabalho coletivo. Precisa haver interação entre o consulente e as outras consciências encarnadas e desencarnadas envolvidas no drama em questão. Neste caso, entendemos que o consulente é a pessoa que está com as ferramentas na mão, porque é ele que tem que fazer a tarefa, é ele que está buscando ajuda, é ele que tem que fazer a modificação para ele poder, e é na casa dele que voltou o parente, então quem tem que fazer a tarefa é ele. É ele quem precisa fazer a tarefa de construção de uma nova vida com base em valores sólidos. Lembrando que o 13 é o número da espiritualidade e que essa carta está no plano da espiritualidade. Então nós temos, olha só, gente, o 13 representa, é um número pela numerologia da espiritualidade. Essa carta está no plano da espiritualidade para que haja uma reconstrução dos valores, da forma com que essa pessoa vê realmente seus valores, gente. Não adianta a pessoa fazer uma orações, né? Oração no sentido de orar mesmo, ou no sentido de louvor, de petição, e ele não conseguir fazer na sua própria vida do dia a dia, representando para o trabalho, a sua demonstração de fé de que aquilo que ele já aprendeu ele consegue fazer. E é isso que essa carta está dando para as partes. No plano mental, nós temos o Rei de Ouros. No plano temos o Rei de Ouros, o Senhor de todos os recursos, a personalidade, da bondade, da clemência, da benevolência, da tranquilidade. Ele é um excelente articulador, ele traz a inteligência, porque todos vão ser inteligentes dentro de um aspecto, todos os reis, tá certo? Todas as cartas, mas todos os reis. Mas ele vai ter uma inteligência voltada a administrar e fazer prosperar os seus bens. É como se fosse nos dias de hoje um cara que sabe aplicar. Ele sabe aonde ele aplica o dinheiro, ele sabe quando ele tira, onde ele investe, aonde que ele constrói. Ele faz os recursos dele estar cada vez mais abundantes. Então ele não pode ser uma pessoa que não saiba olhar uma situação e ver onde tem um perigo, saber limite. Porque uma pessoa que sabe administrar e prospera financeiramente, ele sabe dar limite. Se ele não souber dar limite, ele tá enrolado. Por que é dar limite, gente? Dar limites é dizer não quando está sendo sugado energeticamente ou financeiramente por um parente, ou se tem algum sócio querendo passar a perna nele, ele sabe identificar esse tipo de situação e ele sabe de uma forma inteligente e articulada dar limite. E é isso, impor limites e fronteiras. Essa personalidade, que é o Rei de Ouros, vem nos ensinar através de seus atributos que o consulente vai precisar agir da mesma forma nessa situação, fazendo construções mentais mais sólidas, porém benevolentes, com quem precisa dele. Quem tem mais dá a quem ainda não conseguiu gerar para si os recursos próprios. Entendeu? O rei, para o seu povo, é o grande administrador, provedor, direcionador dos recursos do seu reino, da justiça e do limite, dos direitos e deveres de cada um. É nessa posição que o Rei de Ouros vem ensinar a usar os recursos mentais adquiridos ao longo do tempo
para passar por esse aprendizado, sem revolta, crítica, mas com inteligência, benevolência e gestão adequada dos conflitos, como oportunidade de crescimento e aprendizado. No plano emocional temos o As de Paus e no plano físico temos a estrela. No plano emocional, o As de Paus, assim como faria um fósforo, acende a chama da esperança e amor nos corações dos envolvidos para que se possa plantar a semente de uma nova história entre esses corações. A estrela no plano físico nos desperta para a necessidade de cultivar a fé nas ações do divino em todas as vidas dos seus filhos, que essa nova experiência vai permitir que sejam lavadas todas as impurezas ainda existentes nas relações entre esses parentes, pelas águas do amor e da convivência que a estrela traz. Então, no plano afetivo, aquilo que foi desgastado, aquilo que foi consumido pelo 10 de paus, ele retorna, ela pode ser representada ali por representar o elemento fogo como um fósforo que acende ali uma grande fogueira que reúne a família no centro da sala para se aquecer, contar história, conversar, como também pode representar, gente, o broto de uma nova esperança, de uma nova árvore, pode ser a árvore da boa convivência, que vai ser plantado para que possa dar bons frutos a seu caminho. Como nós temos ao seu tempo, como nós temos embaixo a carta da estrela, e aquela da estrela está regando a terra, eu vou fazer aqui uma visão mais poética. É como se essa água que está no cântaro da estrela que está jogando sobre a terra está regando esse sentimento do amor que está representado pelo brotinho da árvore do paus, do As de Paus, no plano da emoção, para que a convivência seja pacífica, amorosa, tá bom? Então agora eu vou fazer a leitura, essa é a terceira metodologia, né, a terceira forma ou opção que pode ser feita essa leitura através dos planos. O primeiro plano é o plano espiritual, que saiu das cartas 6 de paus, 8 de paus e 3 de ouros. Então vamos lá. Inicialmente a necessidade era de seguir um caminho, juntos, mas de forma independente, um ajudando ao outro ao longo da caminhada, representada pelo 6 de paus. Mas houve muita dispersão de energias, discussões, briga, críticas, farpas trocadas, cobranças, no planos mais sutis entre as partes, acarretando agora a necessidade que as partes voltem a conviver e a trabalharem juntas para um bem comum, representado pelo 3 de ouros. E o consulente vai precisar tomar a liderança nessa união, representada pela pessoa que está sobre o banco em destaque, fazer o serviço. E o serviço, gente, tem que ser feito pelo exemplo, como foi dito, pelo exemplo. O cara está com um sisal, né, um cisel e uma marreta na mão, né, um formão e uma marreta na mão, mostrando que ele está obrando, ele está trabalhando, ele está fazendo. O que a primeira carta ele apenas passaria, agora ele precisa fazer. No segundo plano, que é o plano mental, nós temos a rainha de espadas, 4 de espadas e rei de espadas. Certo? Percebe que não... Vou voltar aqui. Não consegui voltar. No plano anterior, se vocês conseguirem perceber, nós tínhamos uma sequência de cartas do mesmo naipe. Né? A primeira era 6 de paus, a segunda era o 8 de paus, né? Mostrando ali que houve uma desvirtuação da própria energia que estava sendo sugerida. Ela foi pega numa outra frequência, né? numa outra frequência em desarmonia. A mesma coisa está acontecendo aqui, que nós temos aqui a rainha de espadas e o 4 de espadas, né? Era para ter sido feita uma liderança mental, uma liderança sobre a sua família, pelo exemplo, pela fala, pela inteligência, e acabou gerando uma inércia representada pelo 4 de espadas. A proposta foi o desenvolvimento de uma mente livre, criativa, objetiva, ativa, focada, que não se deixa envolver por problemas de ordem emocional, que sabe separar sua energia da energia dos outros, representado pela rainha de espadas. Mas o consulente se perdeu em aspectos emocionais de crítica, raiva, que paralisaram sua capacidade de se distanciar dos problemas dos outros a ponto de ficar inerte.
estático, representado pelo 4 de espadas, sendo necessário ser socorrido pelo grande administrador das relações interpessoais, o rei de ouros, para, através de sua percepção de valor próprio, resgatar essa consciência que preferir o conflito à união e ao trabalho em conjunto. Vamos agora falar sobre o plano emocional. A primeira era a carta da Imperatriz, a segunda coluna a carta do 10 de paus e a terceira o As de paus. Voltamos a ter no plano emocional também a repetição dos naipes. Do naipe de paus está repetido o 10 e o 1, e isso eu vou falar aqui embaixo, uma referência muito boa entre o 10 e 1, tá bom? O desejo da vida era de um desejo da vida, né? O que foi programado era de um encontro tranquilo, abundante, regido pelo sentimento de amor, representado pela Imperatriz, mas isso foi deturpado por cobranças, críticas e acusações de ambos os lados. Foi criado expectativas emocionais que não puderam ser atendidas, gerando frustrações e pesos emocionais, indicado pelo 10 de paus. Agora, como remédio dessa relação, a divindade nos indica a necessidade de reiniciar essa experiência pelo primeiro arcano do naipe, o As de paus. Já que foi cedido a energia do naipe até o 10, o consulente vai precisar retomar ao início. Então, gente, o que é o 10? O 10 é o... Se a gente fizer uma redução do 10 na numerologia, o 10 vai ser... Quem é 10? 10 é 1 mais 0. 1 mais 0 é igual a 1, que é igual ao As. Tá certo? Então, a proposta era que houvesse amor. Não houve briga, conflito, discussão, todo tipo de sobrecarga emocional. Então agora vai ser obrigado a iniciar o jogo. É como se estivesse startando o jogo para o início, para um novo entendimento, rasgasse aquela folha e vamos escrever de novo para ter uma vida saudável. Finalizando agora a leitura dos planos, nós temos o plano físico representado pelo carro, o 2 de ouros e a estrela. No plano físico, a proposta era o carro integrar os aspectos opostos e seguir com a vida, cada um no seu ritmo e com os seus recursos próprios, até mesmo porque o carro de guerra da imagem só carrega uma pessoa dentro dele. Então cada um faria a sua viagem individualmente. Poderiam ser ajudados de forma pontual, mas não seriam carregados. Isso não deu certo porque as sobrecargas emocionais fizeram com que as experiências materiais fossem desequilibradas, levando a um sentimento de instabilidade e oscilação, representado pelo 2 de ouros. E como conselho, o tarô traz a necessidade do centramento das necessidades reais, sem ilusão, sem manipulações, ser verdadeiro consigo mesmo, representado pela estrela. Agora, essa é a última opção, né, ou forma de leitura do jogo. Eu vou apresentar para vocês como seria feita uma leitura sem estar amarrado a nenhum tipo de plano ou nada, fazer uma leitura de uma forma mais livre e artística, vamos chamar assim, né? Uma boa notícia nesse jogo foi que não saiu nenhuma carta indicando sofrimento, como o 3 de espadas, estagnação, como seria indicado pelo pendurado, ação kármica, como poderia ser indicado pelo julgamento. É uma situação difícil, sem dúvida, mas será passageira, e quem definirá o tempo será o próprio consulente, dependendo da forma que ele interagir com a situação. Nesse momento, o consulente precisa se focar em trabalhar o sentimento de perdão e auto-perdão das situações que foram vividas na coluna 2, para que não haja resquício dessas energias, dificultando ou impedindo que o consulente obtenha êxito em cumprir com um novo contrato representado pela coluna 3. Resumindo o que foi visto, diria que o consulente precisa trabalhar as projeções e críticas que emite ao parente adoecido, buscando focar-se em si mesmo, fortalecendo sua energia e impedindo que esta seja roubada pelo parente. Ter mente aberta para não cair nos gatilhos emocionais e mentais, que se habituou a cair e que o parente, mesmo inconscientemente, sabe acionar. Mantendo seu campo fechado a invasões externas, buscando ajuda no que estiver ao seu alcance, esse parente até o seu ajudando no que tiver ao seu alcance esse parente até o seu pronto estabelecimento.
Nenhuma carta na coluna 3 indica que a pessoa vai precisar fazer algum tipo de sacrifício ou privação. O que é indicado é que ela esteja aberta, disponível para ajudar e contribuir numa relação mais saudável entre as partes. Então, meus amigos, conseguimos ver nessa apresentação uma metodologia que vocês podem adaptar da forma que vocês quiserem e podem utilizar a forma que vocês tiverem mais aptos, habilidade, gosto, desejo para fazer a sua interpretação, né? A leitura, esse vídeo foi um vídeo mais extenso, porque foi feita uma metodologia meio didática, né? Papai com a mamãe ali ensinando cada um dos pontos, mas numa leitura, com a prática, você vai bater o olho, vai entender isso tudo, vai entender o que está acontecendo em cada um dos planos, em cada uma das colunas, o que era para ter sido feito, o que realmente aconteceu, o que o conselho vai fazer um resumo na sua mente dessa informação e vai passar para o seu consulente e pode exaltar ou destacar um plano ou um fato. Tá bom? Espero que tenham gostado e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado e até mais.